Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado damos ao nome de Jesus Cristo, que nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui para engrandecer e adorar ao nome do Senhor. Agradecer pelas bênçãos, vitórias recebidas, porque de que adianta ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Posicionados, vencemos guerra. Posicionados, vencemos a batalha. O que agrada mais? Agradar ao homem, ter vários amigos que só vão ali falar algo para o seu ego, mas não para te edificar. De que adianta você ser cheio, rodeado de amigos, mas eles falarem de nós pelas costas? Louvamos e agradecemos ao nome de Jesus, porque somos posicionados e temos Deus como nosso advogado, como nosso juiz. Aleluia, glória a Deus. E nenhuma sentença, nenhuma calúnia, nenhuma difamação tem o poder de envergonhar o nome de Deus. Porque aqueles que oram, esperam com paciência e acreditam na existência de Deus, sabe que Deus tem o poder de mudar situações, cenário. O momento pode de repente ser infavorável naquele momento, mas sabemos que quando somos perseguidos é porque estamos perto de receber algo bom da parte de Deus. Então, espere com paciência no Senhor. Deposite a sua fé, a sua confiança em Deus. Talvez esse momento que você está passando não é muito agradável. De repente todos viraram as costas para você, zombaram, caluniaram, falaram de você. E você se sentiu injustiçado, envergonhado. Mas o Senhor hoje tem uma palavra para nós, porque somos crentes, somos servos do Senhor e caminhamos na verdade. Dobramos nossos joelhos e acreditamos que todas as pessoas que estão ao nosso redor são espírito e que se acreditassem que existe realmente um Deus, não faria mal e não perseguiam o povo de Deus, porque injustamente somos jogados à solidão, jogados de lado, abandonados, rejeitados, discriminados, simplesmente porque somos verdadeiros e queremos a verdade. Já ouviu aquela palavra que diz, quando dizem, essa pessoa aí é muito difícil? Somos difícil porque somos uma pessoa que não estamos para brincar aqui nessa terra. Sabemos que estamos de passagem, mas que temos um Deus como nosso juiz e que escolhemos ser servos do Senhor. Mesmo que o mundo nos vire as costas, nós cremos que existe um Deus e que anjos estão ao nosso redor para nos guardar, nos proteger, guerreando ao nosso favor. O Senhor tem uma palavra para nós hoje. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença. Peço a Tua misericórdia neste momento sobre a minha vida, Senhor. Perdoai os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas iniquidades. Quero Te agradecer pela Tua obra na minha vida e pelo Teu perdão. Que hoje o Senhor se faça presente aqui, como todos os dias, Senhor, pois escolhi ter o Senhor na minha vida, como o Deus da minha casa, o Deus da minha amizade, das minhas amizades, o Deus dos meus relacionamentos, o Deus do meu ambiente de trabalho. Que aonde quer que andamos, Senhor, tenhamos a Tua proteção, sejamos guardados pelo Teu sangue. Unge as nossas portas, nossos umbrais, o lugar onde nós sentamos e por onde nós passamos. E que todo mal seja repreendido agora no nome de Jesus. Visita essa pessoa, Deus, que parou para assistir esse vídeo. E que hoje essa pessoa receba uma grande vitória e livramento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Jeremias. Jeremias, o capítulo é o 51, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, ou seja, assim diz Deus, o Todo-Poderoso. Ei, agora parou tudo, porque Jesus está falando. Então, assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Então aqui em Jeremias, Jesus, o Senhor está dizendo contra a Babilônia. Jesus está dizendo que enviará um vento destruidor contra aquele local, contra aquela cidade,
contra aqueles que habitam ali, no coração dos que se levantaram contra mim. Então o Senhor diz que sondou os corações, sondou as intenções, e que o Senhor, aleluia, há de enviar um vento destruidor que abalará aquela cidade em Babilônia. Aqui no capítulo 50 diz assim o título da palavra de Jeremias: a profecia contra a Babilônia, ou seja, Deus usa o profeta Jeremias para dar uma palavra de Deus contra a Babilônia. Então, o capítulo 50 também diz assim: a palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, ou seja, Deus usa aqui o profeta Jeremias para falar contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Então, aleluia, aqui não é o profeta que está falando, aqui não é Jeremias que está falando, aqui não sou eu quem estou falando, aqui quem está falando é a palavra de Deus. Aleluia, somos usados pelo Senhor para levar a palavra do Senhor, quando nos tornamos obedientes e sabemos que somos servos aqui nessa terra, que estamos de passagem. Então o Senhor diz lá no capítulo 51 que enviará, aleluia, um vento destruidor. O Senhor tem sondado os corações e as intenções. Aí o versículo 2 aqui do capítulo 50 diz assim: e anunciai entre as nações, fazei ouvir, arvorai um estandarte, e fazei ouvir, não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, confundida está Beel, atropelado está Merodach, confundido estão os seus ídolos e caído estão os seus deuses. Então aqui Deus, aleluia, manda o profeta Jeremias dizer ali que ele vai contra os deuses. Quantas pessoas têm acreditado em deuses, têm acreditado em pessoas? Só existe um único Deus, Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Fora disso não existe outros deuses. Então o Senhor diz que destruirá a Babilônia, entrará com a espada, aleluia, destruirá os deuses, aqueles que profanam mentiras, que falam que é Deus que está dizendo, aleluia, que falam, aleluia, assuntos que não eram para ser falado. Então o Senhor diz hoje que entrar com juízo contra a Babilônia, e a espada do Senhor irá, aleluia, contra essa cidade, contra este lugar. De repente você é uma pessoa, aleluia, aqui ó, no capítulo 50 e no versículo 36 também vai dizer assim: e a espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos, a espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. Então o Senhor está dizendo que ele vai entrar com a verdade, irá trazer o juízo, a resposta, irá destruir a cidade. Aleluia. De repente somos alguém, eu e você, que estamos passando por um momento, aleluia, de desconforto. Glória a Deus, pessoas estão indo contra Deus, estão indo contra a palavra de Deus, e o Senhor diz que hoje o Senhor irá vir com a espada, que o Senhor irá vir com o juízo, que o Senhor há de sondar os corações, aleluia, que o Senhor está vendo aqueles que estão mentindo, aleluia, glória a Deus, e que o Senhor vai trazer hoje um grande livramento. De repente você é uma pessoa agora neste momento que está triste, angustiado, passando por situações, aleluia, na qual você não vê saída, na qual você não vê uma solução, na qual você olha para os lados e você está vendo como se você estivesse dentro de um buraco, aonde você não consegue sair. O Senhor, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, assim como usou o profeta Jeremias, aleluia, que falou em nome de Deus, aleluia, que destruiria os ídolos, que sondaria os corações, aleluia, que traria a espada, o conserto da cidade de Babilônia. O Senhor está dizendo que há de entrar nessa situação com a justiça. Aguarde, porque a justiça de Deus há de prevalecer, porque com o povo de Deus ninguém mexe. Não porque somos melhores do que os outros, mas porque enfrentamos situações calado, passamos por constrangimento, por acusações, passamos por humilhações, mas nos mantemos calados, posicionados, nós não desistimos. Então, por isso, Deus ele vem e entra com a providência,
Quantos brigam, discutem, perdem o juízo, batem o pé, quebram as coisas, mas o servo do Senhor, ele ora, ele levanta de madrugada e fala: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque estou sendo afrontado injustamente. Então o Senhor diz hoje, através da palavra de Jeremias, no capítulo 51 e no capítulo 50, que o Senhor tem uma grande vitória e livramento e uma justiça da parte do Senhor. Não se preocupe, porque você orou, você se posicionou, você acreditou, você foi envergonhado, você foi humilhado, zombado, caluniado, mas o Senhor vai entrar com justiça. Por quê? Porque acreditamos no Senhor, amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, porque o Deus Todo-Poderoso, aleluia, sondou os corações, entrou com justiça. O Senhor entrou em lugares onde ninguém poderia entrar. O Senhor viu coisas que ninguém pôde ver. Quando todos ficaram contra você, o Senhor viu, aleluia, quando você foi usado por Deus, teve um discernimento, teve um entendimento, e todos ficaram contra você. O Senhor viu essa situação, e o Senhor diz que o Senhor trará a luz, porque a palavra de Deus diz: nada fique em oculto que não seja descoberto. Somos apenas um servo do Senhor. Estamos em lugares e ambientes apenas de passagem para cumprir o mandato do Senhor. Se você é uma pessoa íntima de Deus, muitos não precisam saber o que Deus fala com você, mas o Senhor te colocou neste lugar porque você ora, você busca, você tem discernimento de Deus. E ainda que você foi envergonhado, o Senhor diz, aleluia, que entrará com a espada, que o Senhor, aleluia, há de destruir a cidade. Aleluia, porque o Senhor se levantou para defender o teu povo. Aquele povo que chora, aquele povo que ora. O Senhor Deus, aleluia, tem vitória para nós, amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor Jesus, eu só quero te agradecer. E nada mais. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.